das Ziegele ist gefahrene Handle. Das wird sein dein Beruf, Rožinkes mit Mandle. Schlaf, Jeidele, schlaf, schlaf, Jeidele, schlaf. Ay, lululu, ay, lululu, schlaf, Jeidele, schlaf. Es wird kommen a Zeit von Eisenbahnen, sie will verfleizen a halbe Welt. Eiserne Wegen wirst du euch spannen und wirst in dem Euch verdienen viel Geld. Ay, lululu. Und als du wirst werden reich, Jidele, sollst dich der Monen in dem Liedele. Rožinkes mit Mandeln, das wird sein dein Beruf. Rožinkes mit Mandeln, schlaf, Jeidele, schlaf, schlaf, Jeidele, schlaf. Rožinkes mit Mandeln, das wird sein dein Beruf. Schlaf, Jeidele, schlaf, schlaf, Jeidele, schlaf. Ay, lululu, ay, lululu, schlaf, Jeidele, schlaf. Boa noite a todas e todos. Bem-vindos a mais um evento online do Museu do Holocausto de Curitiba. O evento de hoje, que tem uma aula virtual, que tem como título o contexto de expansão do Partido Nazista na América Latina e o Círculo Paranaense do Partido Nazista, 1933 a 1942. Para falar conosco sobre esse tema, agradeço muito a presença do professor Rafael Ataídes. O professor Rafael, ele possui graduação e mestrado em História na Universidade Estadual de Maringá, doutorado em História pela Universidade Federal do Paraná, é atualmente professor na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, desenvolvendo pesquisas em temas ligados aos fascismos, mais especificamente a política externa do Partido Nazista e o integralismo brasileiro. O professor Rafael também é autor do livro O Partido Nazista no Paraná, 1933 a 1942, além de inúmeros artigos, capítulos de livros e outras publicações. Antes de eu passar a palavra para o professor Rafael, só queria passar algumas orientações básicas para quem nos assiste. Primeiramente, também antes disso, também agradecer a presença do Wagner, que está fazendo a interpretação em Libras da nossa aula. E para quem nos assiste, eu vou passar daqui a pouco a palavra para o professor Rafael e, ao final da fala dele, abrirei para perguntas, mas as perguntas já podem ir sendo feitas ao longo da fala. Para quem nos acompanha no Zoom,
as perguntas podem ser feitas na aba Q e A, Questions and Answers. Peço que seja feito lá e não no chat. E para quem nos acompanha pelo Facebook, nos comentários do Facebook também podem ser feitas as perguntas, que ao final da fala do professor Rafael, a gente responderá as perguntas na medida do possível, então podem fazer perguntas também ao longo da apresentação. Então, sem maiores delongas, passo a palavra para o professor Rafael, a quem novamente agradeço a presença. Bom, boa noite a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite do Museu do Holocausto de Curitiba, em especial aí na pessoa do meu colega historiador Michel Ehrlich. Eu gostaria de manifestar também, né, antes de tudo, a minha admiração pelo trabalho que o museu tem feito, especialmente agora em tempos de pandemia. Talvez muito mais do que um guardião da memória da Shoah, o Museu do Holocausto tem se colocado como um intenso vigilante de valores universais, como a democracia, tão ameaçada em tempos atuais, e eu admiro demais esse trabalho. Bom, não perdendo o tempo, eu vou dividir a minha fala em 3 momentos, 2 dos quais eu tenho certeza que vou abordar aqui, o terceiro, se o tempo não avançar muito, eu entrarei, senão nós vamos deixar para as perguntas, tá? Como o próprio título indica, eu vou falar primeiramente do contexto de expansão do Partido Nazista, ou seja, dos organismos partidários nazistas em direção à América Latina, intenções, características, sem entrar em casos específicos, que tomaria muito tempo. Num segundo momento, eu vou tratar da especificidade da presença nazista no estado do Paraná, em meio à comunidade alemã local, abordando a abrangência, feições sociais, estratégias de inserção política, enfim. E, por fim, se o tempo me permitir, eu vou abordar também o desmonte do partido no Paraná, nos anos do Estado Novo, e, sobretudo, durante a Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas e alemães, em geral, foram caçados pelo Estado, caçados no Estado do Paraná e em boa parte do Brasil. Tá? Começando com a expansão nazista na América Latina. Segundo pesquisas recentes, os nazistas fundaram organismos do partido em 83 países, fora da Alemanha, chegando a congregar pouco mais de 29 mil filiados. De acordo com uma estatística de 1937, esse número pode até ser maior. Esse expansionismo da militância partidária derivava em grande medida dos conceitos de raça e povo contidos na ideologia nacional-socialista, que, por sua vez, embebia na própria tradição alemã, que postulava um pertencimento nacional de tipo étnico e biológico e não territorial. De acordo com essa visão, com essa premissa, os alemães, para o Partido Nazista, deveriam ingressar onde quer que estivessem numa comunidade imaginária. E aqui eu tomo o conceito de Benedict Anderson. Essa comunidade imaginária, os nazistas deram um nome muito específico, um conceito, uma palavra só em alemão, comunidade étnica do povo ou comunidade racial do povo, Volksgemeinschaft. Se o pertencimento à nação era racial, portanto, ele não implicava o respeito às fronteiras territoriais da Alemanha, no que concerne, então, a propagação da visão de mundo nazista. Em outras palavras, desde cedo, né, talvez desde o primeiro programa do Partido Nazista, havia indicativos de que o Hitler almejava construir, então, essa comunidade étnica do povo, na qual tomariam parte os alemães residentes fora das fronteiras territoriais da Alemanha. Sobre tal ponto de vista, então, a Alemanha estaria presente, simbólica e afetivamente, onde quer que estivessem os alemães, inclusive no além-mar. Isso posto, é preciso distinguir o projeto global expansionista do nazismo em 2 formas, uma física e imperialista, ou direta, e outra racial e ideológica, ou indireta.
Essa primeira, essa parte física, essa expansão física imperialista, abarcava os planos colocados em prática durante a Segunda Guerra Mundial de conquista do chamado espaço vital para a Alemanha no leste europeu e de imposição da hegemonia política e econômica alemã no oeste do continente. A segunda forma, essa que eu chamei de indireta, era mais sutil e se utilizava de instrumentos não diretos, como a propaganda cultural e ideológica ou o próprio comércio, no intuito de garantir os interesses germânicos em locais onde a Alemanha não vislumbrava um controle direto, como a América do Sul, a América Latina e propriamente os Estados Unidos. Os alemães do exterior desempenharam um papel importante em ambos os cenários, né, tanto na forma direta quanto indireta. Se a gente lembrar que na Europa Oriental, muitos alemães do exterior se voluntariaram, né, ou não, ou foram compelidos a isso, a entrar no exército alemão e também nas tropas de proteção das SS, as tropas de proteção do partido, as chamadas SS, no caso, as Waffen-SS. E muitos deles colaboraram com o expansionismo físico alemão. Nos países da Weimar, sobretudo no continente americano, a intenção do partido, do nazismo, era recuperar, por assim dizer, entre aspas, os alemães de sangue, ou os alemães com cidadania também, afastados do Reich, e, se possível, utilizá-los como ferramenta para os objetivos da Alemanha para a região. Isso significava, né, em termos de América, integrar na chamada comunidade étnica do povo os alemães aptos ao ingresso no partido e integrar de alguma forma também aqueles que oficialmente não poderiam entrar no partido. Eu já vou falar um pouco mais sobre essa distinção. E aqui nas Américas isso significava 500 mil de pessoas. Para fazer valer esse propósito no continente americano, que não foi diferente aí do resto do mundo, só um instantinho, o Partido Nazista dispôs de um aparelho político institucional dedicado aos alemães no exterior, que sofreu mutações ao longo do período de existência do Partido Nazista e, sobretudo, após a consolidação do Estado nazista. Por volta de 1934, essa instituição partidária se consolidou sob o nome de AO, Organização para o Exterior do Partido Nazista. Vou me referir a ela como AO. A AO, a Organização para o Exterior do Partido Nazista, era liderada por um sujeito chamado Ernest Wilhelm Bohr, que fora, a partir dessa data, talvez um pouquinho antes, 33, fora subordinado diretamente ao vice de Adolf Hitler no partido, Rudolf Hess. Portanto, a AO, a organização nazista que lidava com os alemães e nazistas do exterior, era uma organização muito importante dentro do partido. Ela vai de uma importância sólida, chegando a ter até 800 funcionários, o que era condizente com o ministério do Terceiro Reich. E cai em desgraça no contexto da ascensão de Joachim von Ribbentrop no Ministério das Relações Exteriores. Depois eu posso falar um pouco sobre isso. Então, essa organização, a AO, por volta de meados de 30, deixou de ser um simples departamento do partido, se tornou uma comarca do partido, com sede em Berlim, a comarca do exterior do Partido Nazista. E o último passo da AO na hierarquia nazista foi a sua subordinação, em 1937, ao Ministério das Relações Exteriores do Terceiro Reich, aqui ainda, né, sob a liderança de Ribbentrop. E isso lhe confere mais autoridade no que se refere aos nazistas no exterior e, por outro lado, intensifica conflitos com o próprio Ministério das Relações Exteriores. Esse é um assunto muito importante para a história do nazismo no Paraná, porque esse conflito foi aberto em Curitiba. O Ministério das Relações Exteriores, através do consulado, e o Partido Nazista entraram em conflito na década de 30. Tá? Grosso modo, a hierarquia dessa instituição, a AO, antes de integrar o Ministério das Relações Exteriores, tinha
a chefia da comarca, né? Bole como chefe, abaixo dessa chefia, os grupos nacionais do partido, mais abaixo, os círculos regionais do partido, e é aqui que entra o Paraná. O Paraná é um círculo regional, embora abrangesse só o Paraná, com exceção de Porto União, que fazia parte do círculo paranaense, e um pouco mais abaixo, os grupos locais. Então, ia de grupos locais, passava por círculos regionais, grupos nacionais e, por fim, o chefe da AO. Essa era a hierarquia, e alguns pontos menores, com poucos militantes, poucos filiados, as células e os blocos. É importante assinalar, nesse ponto, que o partido nazista nunca teve intenção de participar do jogo político de qualquer país que abrigava imigrantes alemães, concorrendo, por exemplo, às eleições ou tentando conquistar a adesão dos cidadãos locais, por exemplo, aqui os brasileiros, né? Os partidários nazistas do exterior tinham ordens diretas por escrito de não se misturarem com a política nacional. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. E tem aquela célebre frase, né, de Bormann, de Goebbels, alguns atribuem até o próprio Hitler, né? O nazismo não é uma mercadoria exportável. Essa seria a frase, tá? Então, a ideia não é levar o nazismo aos brasileiros. Quanto ao Brasil especificamente, o partido não teve interesse em anexar o sul do Brasil à Alemanha, como se veiculava em certa mídia na época, na década de 30 e 40, sobretudo a década de 40, a época da guerra, e, sobretudo, os relatórios dos enviados estadunidenses, né? Os estadunidenses, quando vinham para a América Latina, recheavam seus relatórios com o fantasma do chamado perigo alemão. Bom, a rigor, como eu já mencionei, o partido objetivava, então, integrar os alemães dentro de um projeto político racial nazista. Então, como decorrência desse intuito, os militantes se utilizaram de inúmeros artifícios para se infiltrarem, embora eu não goste muito dessa palavra, né? A palavra se infiltrarem parece uma coisa sorrateira e vinda de fora. Em alguns casos, essa palavra se aplica, em outros não, né? E, em alguns casos, os nazistas conseguiram dominar as instituições alemãs, clubes, sociedades, escolas do exterior. E aqui nós não podemos generalizar e criar a imagem de que as sociedades e clubes e mesmo consulados da Alemanha resistiram bravamente ao nazismo, ou ao contrário, que abriram suas portas para os nazistas, né? Aqui eu insisto que cada caso precisa ser estudado com o microscópio, né? E aqui eu vou dar o exemplo do estado do Paraná. Bom, aqui eu faço um alerta importante, que essa tentativa de conquistar os alemães do exterior para o nazismo não pretendia integrar indiscriminadamente todos os alemães do exterior para o partido. De acordo com os próprios regulamentos da AO, eram, por exemplo, inaptos ao ingresso no partido os alemães sem vínculo jurídico com a Alemanha, os chamados alemães raciais ou alemães étnicos, né? Em alemão, os Volksdeutsch. Somente os chamados cidadãos alemães, ou Reichsdeutsch, os cidadãos alemães, ou seja, alemães com vínculo jurídico com a Alemanha, não necessariamente nascidos na Alemanha, mas a maioria deles sim, mas com vínculo, o Hitler não era nascido na Alemanha, mas cidadãos com vínculo jurídico com a Alemanha poderiam se filiar ao partido no exterior. E, além dessas, haviam outras restrições. Líderes e membros do partido se valiam de critérios excludentes quando foram definir o que seria uma comunidade apta no exterior a ingressar ao partido. Então, as comunidades alemãs eram plurais, tá? Com imigrantes diretos, descendentes, e é fato que os nazistas acabaram, em alguns lugares, talvez na maioria deles, rejeitando parcelas significativas das próprias comunidades alemãs por preconceitos políticos, étnicos ou culturais. Então, sendo que só os alemães com vínculo jurídico poderiam se filiar, os nascidos na América ou em qualquer outro lugar, e os miscigenados,
estariam excluídos. E, em alguns casos, como mostrou muito bem a professora Marion Brepoel, estudiosa também do assunto aí da Universidade Federal do Paraná, quem não falava bem a língua e os casados com, entre aspas, nativos, também não eram bem vistos para a entrada ou ingresso no partido. É claro que cada caso tem que ser estudado com o microscópio, como eu disse. Os alemães raciais, né, os alemães sem vínculo jurídico com a Alemanha, poderiam e deveriam ingressar nessa comunidade virtual, essa comunidade imaginária, comunidade étnica do povo, e em alguns lugares havia até instituições para que eles pudessem ficar ali circulando em volta do partido nazista sem se filiarem. Mas precisavam, para isso, claro, provar que não estavam contaminados com sangue estrangeiro e que soubessem falar bem o alemão, em especial. Algumas organizações satélites do partido permitiam o ingresso, claro, desses alemães que não tinham vínculo jurídico com a Alemanha. E, para fechar essa parte, né, nesse ponto eu concordo mais uma vez com a professora Marion Brepoel, quando ela afirma que, atuando no exterior, em algumas localidades, e o Paraná foi uma dessas, os nazistas pareciam mais uma seita ou uma facção dentro da própria comunidade alemã. Na prática, a instituição partidária, então, foi mais excludente do que integradora, atuando fora das fronteiras do Reich. Ao contrário do que pregava o pan-germanismo do século XIX, que também planejava integrar os alemães cultural e racialmente. Essas práticas nazistas, que, de certa forma, afastavam a comunidade alemã do nazismo, ou simplesmente dos nazistas, abriram frentes de disputa entre os nazistas e as comunidades locais, que poderiam se mostrar avessas tanto ao nacionalsocialismo, quanto avessas só às práticas agressivas dos militantes. Então, aqui a gente tem inúmeros tons de vermelho para entendermos a proximidade e o distanciamento das comunidades alemãs, que são plurais, em relação ao nazismo. Sejam quais forem os motivos, então, dessa adesão ou repúdio, eu trato num caso no Paraná, inclusive, em que é perceptível que a recusa ao nazismo se tratava de uma recusa a entregar os postos de comando da comunidade germânica para os nazistas. Não se tratava necessariamente de um repúdio à nova Alemanha, como os nazistas começavam a dizer, né? Então, seja quais forem esses motivos para a adesão ao nazismo ou ao repúdio, é uma realidade multifacetada e cada caso tem que ser estudado com muito, muito cuidado, tá? Vide a minha guerra com jornais e revistas por causa de uma foto. Eu vou mostrar essa foto ao final e vou problematizar isso com vocês, né? Os jornais onde eu dei algumas entrevistas publicaram essa foto e colocaram a seguinte legenda: nazistas reunidos em clube alemão. E isso é muito problemático, muito problemático. E eu vou tentar mostrar essa foto depois para a gente conversar um pouco. O historiador Patrick von Surmillen sugeriu, por exemplo, que é preciso levar em consideração que aqueles que aderiram ao nazismo no Além-Mar se filiaram por motivos diferentes dos militantes da própria Alemanha. A propaganda ele vai dizer, abre aspas, a propaganda do Terceiro Reich no exterior não difundiu tanto a ideologia nazista, mas pretensões patrióticas de grandeza internacional da Alemanha, já que fora da Alemanha, Hitler se mostrava como um homem capaz de construir uma imagem idealizada da Alemanha. Então é preciso entender isso para entendermos as várias nuances de adesão ao nazismo no exterior. É preciso assinalar também, agora entrando num aspecto mais voltado à América Latina, que uma coisa que se tornou um ponto de convergência entre vários estudiosos, onde o partido atuou na América Latina, é que o partido não tinha condições de sustentar algumas posições e práticas consideradas na Europa, abre aspas, como tipicamente nazistas, fecha aspas. Então, isso significa que algumas adaptações nas práticas, nos discursos, tiveram que se sobrepor
a elementos como a violência, o racismo ou o antissemitismo explícitos. Eu não estou aqui sugerindo que isso não existiu, mas que não pôde ser explícito. E pelo simples fato do partido nazista no estrangeiro se tratar de um partido estrangeiro, o que acarretou alguns problemas jurídicos na relação com o país onde o partido atuava. Né? Ao final, eu vou mostrar uma foto que mostra uma ameaça antissemita que ocorreu aqui no Paraná, um documento que a polícia encontrou entre os documentos dos nazistas, tá? Sugerindo que isso existiu, mas isso não pode ser aberto. Tá? Surgiu assim, e aqui eu vou citar alguns conceitos da historiografia latino-americana sobre o nazismo, surgiu assim, então, abre aspas, nazismo criojo, para citar aqui um historiador colombiano, Birman Stoll, ou um nazismo tropical, citando aqui Ana Maria Dietrich, historiadora brasileira, que em suas permutações, né, representa um nazismo suavizado, condizente com países racialmente mistos e portadores de cultura de orgulho étnico baseadas na miscigenação. Não há consenso na historiografia sobre esses conceitos, mas estou apresentando a existência deles para se referir, no caso, estou à Colômbia, ele chamou de nazismo criojo. Sem pensar essa questão, então, dentro de um modelo rígido, eu vou apresentar aqui o modus operandi do Partido Nazista em diferentes países da América, que apresenta semelhanças visíveis. Né? Na década de 20, formaram-se grupos autônomos com indivíduos geralmente filiados diretamente na Alemanha. Em alguns países, o partido nunca passou dessa fase. Após o impacto das eleições para o parlamento alemão em setembro de 1930, ocorreram adesões iniciais em localidades importantes como os Estados Unidos. E entre o início e meados daquela década, mas, sobretudo, após a chegada dos nazistas ao poder, uma fase de reorganização se processou e o partido estabelece, então, os diferentes grupos nacionais dentro da hierarquia da AO. Após a ascensão de Hitler, o que se observa na América Latina, e no Paraná não foi diferente, se observa uma curva ascendente de filiações no exterior, ainda que na Alemanha o ingresso no partido tenha sido fechado. Então, nesse período, percebemos também intensas relações entre os nazistas e os corpos diplomáticos da Alemanha, nazificados ou em vias de se nazificar, alguns resistem bravamente, trabalhando conjuntamente na propaganda ou na cooptação. No caso, o Paraná é um caso muito específico, muito ilustrativo de um corpo diplomático que, por pressão do partido, foi nazificado. Tá? Com a presença efetiva e institucional dos nazistas, o trabalho de infiltração se concentrou nas associações alemãs, resultando em maiores adesões, se não adesões numéricas, ao menos no que diz respeito ao número de alemães que agora seriam doutrinados naquelas instituições e se tornariam possíveis simpatizantes. Quer dizer, os nazistas assumiam a liderança de algumas associações ou clubes alemães que tinham 8.000 filiados, nem todos podiam ingressar no partido, mas receberiam, a partir da ascensão dos nazistas, a propaganda da chamada Nova Alemanha. Depois da instauração, ou digamos, da incorporação ao partido dessas associações alemãs, instalou-se uma zona de conforto na segunda metade da década de 30 para parte das comunidades alemãs latino-americanas, da qual, né, uma parcela, em geral, anterior, de uma geração anterior e mais aculturada ao país para o qual emigrou, entrou em confronto com o nacionalsocialismo ou somente contra a atuação truculenta dos militantes locais. Entre 1937 e 1938, a AO se deu conta de que uma presença barulhenta do partido nazista no exterior, nas Américas em especial, desfiles
de juventude hitlerista nas ruas de Curitiba, fardas, né? Eu estou dando o exemplo de Curitiba aqui, fardas e em alguns lugares atos violentos, como ocorreu na Argentina. Tudo isso poderia causar incômodo ao país hospedeiro e, portanto, afastar mais ainda a América Latina da Alemanha, um processo que já estava em vias. Se o partido tinha, então, a intenção, na América Latina, de permanecer imune às autoridades locais, por ser um partido estrangeiro, precisaria parar com isso, precisaria seguir à risca os chamados 10 mandamentos do alemão do exterior, um documento muito interessante que a AO confeccionou, indicando o procedimento padrão, né, dos alemães, dos nazistas em especial, no exterior. Né? Esse documento é muito precioso, eu encontrei uma cópia dele nos documentos da DOPS, que a DOPS apreendeu junto ao partido nazista, ou a membros do partido nazista no Paraná. Esse documento se intitula O que você, como nacional-socialista no exterior, deve observar. Então, eu vou ler só duas das restrições, são mais restrições negativas, né? Não faça isso, não faça aquilo. A AO, até 1935, 36, na primeira fase dela, ela tinha um olhar mais positivo, façam isso, tomem as instituições, façam aquilo. E depois, como as relações com os países latino-americanos começaram a ficar um pouco mais complicadas, as instruções são mais negativas. Né? Respeita as leis do país em que te hospedas. Deixe que a política do país hospedeiro seja feita por seus habitantes. A política interna de um país estrangeiro não te interessa. Não se misture nela nem em conversas. Esses são os itens 1 e 2, mas são 10 elementos que vão todos nesse sentido. Né? Os nazistas orientando os partidários no exterior a como atuarem, não se misturando na política nacional. Por volta de 1938, as relações diplomáticas e as opiniões públicas latino-americanas começaram a dar sinais de que se voltariam contra a Alemanha. Em alguns países, os grupos do partido começaram a ser desmontados e suas atuações se tornaram menos frequentes, isso em toda a América Latina, em meio a campanhas de nacionalização com contornos xenófobos, é o caso específico do Brasil, com Getúlio Vargas e o Estado Novo. Além disso, para a América Latina, as sucessivas e fracassadas tentativas de golpe por parte dos fascismos latino-americanos, os fascismos que eu vou chamar aqui de autóctones, né? Sobretudo, eu cito dois importantes tentativas de golpe, né? O dos integralistas no Brasil e dos nazistas chilenos. Os fascistas chilenos, o fascismo autóctone chileno se chamavam nazistas. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Essas tentativas de golpe fomentaram o espectro do anti-germanismo na América Latina, né? Tanto nas populações quanto em Washington, o grande irmão do norte. E isso acirrou essa paranoia do quinta-colonismo alemão. Quer dizer, os alemães estariam ligados a essas tentativas de golpe. Esse quadro persistiu e se agravou com a avalanche da Segunda Guerra Mundial, que levou ao alinhamento dos países latino-americanos com os Estados Unidos em 1942, com as relevantes exceções tardias, né? O rompimento tardio do Chile e da Argentina. A partir, então, de Pearl Harbor, 1941, os aparatos repressores nacionais americanos foram colocados em funcionamento para cercear nazistas e alemães, em geral, categorizados agora como ameaças ou à neutralidade no conflito ou como inimigos de guerra após o rompimento. É preciso salientar aqui que, nesse período, a presença dos Estados Unidos foi de fundamental importância para o destino das comunidades germânicas, aliada às políticas xenófobas adotadas por certos regimes aqui do subcontinente ao sul. Né? Washington interferiu nos assuntos internos das nações latino-americanas e o fez para fins políticos e econômicos,
de destruir qualquer presença nazista, o que, em muitos casos, na prática, significava destruir qualquer presença alemã entre os latinos. Em certa ocasião, eu vou citar aqui, o secretário assistente norte-americano para a América Latina, ele afirmou, abre aspas, virtualmente, todos os alemães da América Latina são partidários sinceros do regime nazista. Quer dizer, um documento desse que chega até a Casa Branca acabou, em alguns lugares, orientando políticas norte-americanas. Na prática, os Estados Unidos fomentaram políticas de americanização, sobretudo econômicas, e políticas repressoras ao limite do internamento de alemães em campos de prisioneiros e de deportações oportunas durante a guerra. Deportações que chegaram aos seus estertores, com casos na Colômbia e no Equador, de sujeitos que seriam deportados para a Alemanha, mas que acabaram num campo de prisioneiro do Texas. Alguns deles, pasmem, judeus, sem qualquer relação com o nazismo. Durante a guerra, então, qualquer discussão que se pudesse levantar sobre o que eu chamei aqui de vários tons de vermelho, né? Vermelho da bandeira nazista, os motivos de adesão ou repulsa em relação ao partido perderam o sentido debaixo desse rolo compressor norte-americano. Bom, analisado aqui o contexto da América Latina, eu vou falar um pouco mais agora sobre o Paraná. O Círculo Paranaense do Partido Nazista, né? O círculo é um patamar da hierarquia da AO, é um CRAS, o CRAS Paraná. O Círculo Paranaense do Partido Nazista funcionou abertamente entre 1933 e 1938, assim como em outros estados brasileiros, no momento em que as relações diplomáticas e comerciais do Brasil com a Alemanha eram profícuas. O Brasil foi, sim, o maior núcleo do Partido Nazista no exterior, em primeiro lugar, até bem distante do segundo, que foi a Holanda. Isso não significa que foi o núcleo mais importante para os interesses do Terceiro Reich, mas que, em termos numéricos, ele conseguiu abarcar o maior contingente de filiados. Mas é preciso também levar em conta a questão de número de filiados / número de alemães aptos a se filiarem. Nesse sentido, na América Latina, eu não mencionei aqui, mas o maior caso de sucesso é o Chile. O Chile conseguiu, numa comunidade alemã muito pequena, angariar mais aderentes do que o Brasil, do que a Argentina, por exemplo. Embora durante a sua história o Círculo Paranaense do Partido Nazista permanecesse integrado a essa hierarquia que eu mencionei há pouco, a sua origem, em janeiro de 1933, se deu por iniciativa particular de um imigrante alemão de nome Werner Hoffmann, funcionário do consulado da Alemanha em Curitiba. Ele arregimentou no boca a boca os primeiros adeptos e deu início ao trabalho da militância. A fundação do partido, ocorrida no Parque Cruzeiro, no bairro do Batel, pareceu atrair a atenção das autoridades nazistas no âmbito do Brasil, uma vez que, para essa fundação, foi convidado e contou com a presença do chefe nacional do Partido Nazista, a partir de São Paulo, um sujeito chamado Hans-Henning von Kossel. Essa presença ilustre de von Kossel no evento, é um evento ainda muito restrito, poucos filiados, né, poucos partidários, abriu caminho para a filiação oficial do Círculo Paranaense do Partido Nazista ao Grupo Nacional do Brasil, o Landsgruppen Brasil, em São Paulo, uma filiação que aconteceu em abril de 1933. O Parque Cruzeiro, no Batel, ficou como sede provisória por pouco tempo, até que um palacete no bairro do Cabral foi alugado, a Gustloff House, como era chamada, passou a sediar, então, o Círculo do Partido Nazista e a Juventude Teuto-Brasileira, braço nacional da juventude hitlerista. Eu vou mostrar uma foto ao final da minha fala. Além de Curitiba, os nazistas fundaram 9 núcleos no interior: Ponta Grossa, Castro, Cruz Machado, Rio Negro, Londrina, Irati, Rolândia,
Paranaguá e União da Vitória, Porto União, as duas cidades contíguas, né? Os dados as fontes que eu pesquisei estavam dispostos indicam que 192 alemães se filiaram ao partido no estado do Paraná. Embora não seja preciso nessa documentação, que é a documentação da DOPS, Delegacia de Ordem Política e Social do Paraná, se esse número se refere a toda a década de 30 ou algum ano específico. É muito provável que seja somente ao ano de 37, porque esse número se iguala às estatísticas da própria AO do ano de 37. Ou seja, mais alemães passaram pelo partido na década de 30 do que esse número de 192. Aliás, atenção aí aos estudantes interessados no tema, há uma fonte que foi liberada recentemente pelos Estados Unidos, uma fonte preciosíssima, né? Um documento chamado Nazi Party Membership Records, que é um compilado dos filiados ao partido nazista no exterior que o exército norte-americano fez ao final da guerra. Esse documento estava restrito quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado que resultou no livro. Esse documento não estava disponível, estava ainda nos 70 anos de fechamento, agora ele está aberto e disponível, e conta esse documento com o nome e a cidade, bairro, de cada um dos filiados ao partido nazista no estado do Paraná. Esse documento está na internet, né? Nazi Party Membership Records. É um documento que eu ainda não explorei, mas sugiro aos estudantes que têm interesse no tema, vocês conseguem fazer um trabalho que eu gostaria de ter feito e não foi possível à época. Em termos comparativos, esse número, né, de 192 filiados coloca o Paraná na quinta posição entre os maiores círculos estaduais do Brasil, ficando somente abaixo do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Levando-se em conta que no Paraná residiam cerca de 12 mil pessoas indicadas pelo censo brasileiro como alemães natos, descontando aí uma porcentagem de 50% para mulheres e crianças que não podiam se filiar, o resultado é que pouco mais de 3% dos aptos se filiaram ao círculo paranaense do Partido Nazista. Claro que tudo isso acarreta um grande problema. Isso não reflete o número de simpatizantes ao nazismo, o que é algo muito difícil de se avaliar. Os documentos são muito indiciários. Mas há um documento precioso nesse sentido, que é um boletim da AO sobre a participação estrangeira num referendo, um referendo da anexação da Renânia, que é uma política nazista. Anexamos a Renânia, vocês concordam? Esse era o referendo. Essa fonte indica que 2.700 alemães do Paraná apoiaram a proposta do partido, assinaram um documento, uma carta, com o apoio explícito a essa política do partido nazista. Isso indica uma simpatia muito além da filiação, de 192 para 2.700. Esse documento é muito importante nesse sentido. Um pouco mais sobre esse perfil dos militantes, mais de 50% dos filiados vivia na capital, palco das ações de militância mais enérgicas, Curitiba, e no que concerne ao interior, aqui a documentação é muito lacunar, eu não tenho segurança para afirmar quais os núcleos mais ativos, né? Porque assim, a DOPS trabalhava muito em Curitiba, né? E percebam que eu estou estudando um partido através de documentos produzidos pela polícia que caçava esse partido, tá? Então, é uma documentação hostil ao objeto. Isso requer muitos cuidados. E, como a DOPS atuava muito em Curitiba e pouco no interior, terceirizando para as delegacias regionais o trabalho de caça aos nazistas, por assim dizer, há pouca coisa sobre o interior, tá? Se a gente pegar os dados elucidados pelo historiador Luiz Edmundo Moraes, que é um pioneiro nos estudos do Partido Nazista no Brasil, recomendo muito as leituras dos trabalhos do professor Luiz Edmundo Moraes, a gente pode concluir que Castro e Ponta Grossa, com 21 e 16 filiados, respectivamente, eram
núcleos relativamente fortes, né? Em Castro, por exemplo, funcionava uma colônia agrícola que era gerenciada por uma empresa semi-oficial do Terceiro Reich, chamada de Companhia para Colonização no Exterior. No Brasil, utilizava o nome de Companhia Paranaense de Colonização. Há indícios, isso a pesquisa da professora Marion Brepel também mostrou, de que a aceitação de algum imigrante na colônia era vinculada à filiação do chefe da família ao partido nazista, uma forma de agregar filiados. Tá? Há também indicativos nessa documentação que eu trabalhei de que essa concentração de militantes em Curitiba tenha sido parte de uma estratégia consciente do partido ou do próprio Werner Hoffmann, e em certa ocasião ele escreveu aos seus liderados, abre aspas, aqui palavras do líder do partido nazista no Paraná, Werner Hoffmann, abre aspas. Curitiba deve merecer a atenção, pois é o ponto mais importante. É o Paraná que faz divisa entre o norte do país, que tem população luso-brasileira, e o sul, onde predomina o elemento alemão. Justamente por esse motivo, aqui no Paraná, sempre há esses atritos, brigas, desavenças entre nazistas e antinazistas, que se originaram em vista da ação necessária para a manutenção da ideia alemã. Depois a gente pode discutir um pouco essa frase do Werner Hoffmann, cheia de problemas, né? A apreensão que ele faz da posição do Paraná. A caracterização social dos militantes nazistas no Paraná pouco diverge em relação aos militantes no plano nacional ou até mesmo latino-americanos, né? Já elucidada pela historiografia, especialmente pelos trabalhos de Luiz Edmundo Moraes. Os partidários eram alemães natos, né? A maioria deles nascidos na Alemanha ou com vínculo jurídico, jovens entre 25 e 35 anos, imigrantes de classe média e média alta. Em geral, pertenceram à geração que, de alguma forma, teve ligações ou manteve ligações com a Primeira Guerra Mundial. Pouco tendiam a se desligar da Alemanha, talvez nesse sentido, política e culturalmente. Há um caso, ou poucos casos, mas são casos especiais no Paraná, que essa documentação que eu trabalhei sugere que alguns indivíduos com certo tempo, já imigrados há certo tempo e fixados no Brasil, e de alta posição econômica na capital, se filiaram e tiveram participação ativa no movimento. Passando a falar um pouco sobre os conflitos, tá? Eu já caminho aqui para o final. Embora fossem poucos os filiados no Paraná, a atuação do partido foi intensa e efetivamente se fez sentir sobretudo nos círculos e indivíduos mais ativos da comunidade germânica do Estado. Na tentativa de conquistar os adeptos, de impor essa liderança, os nazistas, arrogantes, se portaram como administradores recém-chegados dessas entidades locais alemãs, ignorando o fato de que algumas dessas entidades, a maioria delas, originadas no século XIX, carregavam já uma tradição de luta pela manutenção da cultura alemã no exterior. O Werner Hoffmann, muito criticado por dentro e por fora, né? Tanto dentro da comunidade alemã quanto fora dos círculos sociais, especialmente policiais do Paraná, ele tentou passar por cima dessa bagagem histórica do germanismo local, por assim dizer, né? Essa bagagem histórica do século XIX, tentando se impor sobre esses clubes, associações, e especialmente sobre o consulado da Alemanha de Curitiba, onde, por pressão dos nazistas, um cônsul de carreira foi substituído por um cônsul nazificado, por assim dizer. Então, os nazistas, de fato, cindiram a comunidade germânica paranaense, em especial curitibana, sobretudo por disputarem esses espaços de poder com os grupos teutos já estabelecidos há certo tempo na comunidade local. E aqui eu reafirmo, né, esse tipo específico de militância nazista no exterior fazia o partido se comportar de forma sectária dentro da própria comunidade, tá?
Muitos clubes alemães da capital foram alvos da propaganda nazista, e alguns deles tiveram presidentes filiados ao partido. Em outros, a resistência conseguiu afastar o domínio nazista ou gerar uma cisão no clube. Nasce um novo clube não nazista, já que aquele clube foi perdido para o partido. Essa ação foi alvo de críticas e de reação por parte de uma parcela da comunidade germânica que viu essa presença dos nazistas como uma forma de intromissão, e aqui são palavras dessa comunidade resistente, intromissão nas coisas alemãs já existentes. Então, essa documentação que eu trabalhei sugere que os principais conflitos do partido nazista, do Werner Hoffmann, se deram contra esses sujeitos mais antigos, defensores do germanismo no local, do germanismo local, e o Werner Hoffmann costumava chamá-los de antinazistas, o que necessariamente não reflete a posição deles em relação ao nazismo. Alguns deles eram, sem dúvida, antinazistas. Ou também com outros estereótipos clássicos que apareciam na documentação, na boca de Werner Hoffmann, como judeu ou bolchevista. Para concluir, eu quero mencionar aqui um evento significativo que ilustra isso que eu estou pontuando, que ilustra esses embates entre alemães e nazistas, por assim dizer, né? No dia 1º de maio de 1935, numa sociedade chamada Sociedade Beneficente Operária Handwerker, em Curitiba, transcorria a tradicional festa do Dia do Trabalhador, quando 200 de crianças e adolescentes fardados entraram no salão de festas com fardas nazistas, tocando cornetas e conduzidos ali pomposamente pelo Werner Hoffmann. Alguns alemães presentes nessa ocasião, no dia 1º de maio, se escandalizaram e tomaram aquilo como, abre aspas, uma intromissão do partido nas coisas alemãs. Por muito tempo eu achei que se tratava de uma intromissão que havia sido planejada pelo partido nazista, né? Sorrateira, nós vamos entrar naquele momento, né? E eu não tenho nenhum problema em dizer que eu me enganei, e recentemente uma pesquisa de TCC aí da Universidade Federal do Paraná, de uma acadêmica chamada Petra Henning, ela verificou por meio de um jornal alemão, um jornal católico de Curitiba, que aquilo fazia parte da festa mesmo. Os nazistas iam aparecer lá de qualquer forma, eles tinham um cadinho na festa, né? E isso me levou a crer que o escândalo que alguns alemães, a forma com que alguns alemães tomaram essa presença do partido, se deu em virtude do tamanho da presença ou da pompa dos nazistas nessa festa, que segundo eles era uma festa da Alemanha, não do partido. São palavras deles. Esta é uma festa tradicional da Alemanha, não do partido. Então, assumindo uma postura combativa, alguns teuto-brasileiros e alemães natos, como eles mesmos se intitularam, redigiram um documento denunciando esse ocorrido no dia 1º de maio na Sociedade Operária, Beneficente Operária. Esse documento é uma espécie de desabafo quanto às recorrentes pressões que o partido impunha na comunidade germânica de Curitiba. Esse documento é talvez o mais completo e precioso relato da cisão provocada pelos nazistas no Paraná. É um documento bem grande, é uma carta bem grande, que foi publicado num jornal de resistência ao nazismo, redigido na Alemanha, mas que circulava em vários países. Ele nem foi publicado aqui, foi publicado, foi publicado na Holanda, não na Alemanha, na Holanda. Esse documento se chama, abre aspas, Do Espaço da Cultura Alemã, Protesto Teuto-Brasileiro contra o Partido Nazista. E eu vou ler um pequeno trecho, mas é muito pequeno, o documento é muito precioso, e eu vou fazer essa leitura e vou encerrar. Ele diz, abre aspas, o grupo local daqui de Curitiba, do Partido Nazista, soube organizar uma tal espionagem e mexerico e escarafunchamento dos sentimentos da colônia alemã que a liberdade de opinião deixou de existir aqui tão bem como na Alemanha, embora ela ainda tenha toda a garantia constitucional no Brasil. É verdade que aqui no Brasil não estão à disposição os campos de concentração para prender os hereges que descreem do nacionalsocialismo.
Mas, mesmo assim, existem ainda bastantes outros meios de pressão econômicos e políticos para estabelecer também na colônia alemã de Curitiba o silêncio sepulcral da Alemanha. E assim, com essa citação, eu encerro a minha fala e deixo a parte do desmonte do Partido Nazista para as perguntas, caso alguém queira que eu comente um pouco sobre a repressão ao partido. Eu já sei que eu avancei um pouquinho no tempo. Muito obrigado pela atenção e obrigado, Michel. A gente que agradece. Rafael, tem algumas perguntas. Eu não sei se você prefere que faça uma por uma ou quer que faça um bloco de 3 e daí a gente responde todas juntas. Como você prefere? Podemos fazer 3, né? Acho que fica mais prático. Então eu faço um bloco aqui. Temos perguntas tanto do Facebook como aqui no Zoom. A primeira pergunta aqui é da Riva. Ela quer saber, ela pergunta como aquelas pessoas que viviam no exterior, que eram consideradas pelos nazistas alemães como assimilados e não puros o suficiente para fazerem parte do Partido Nazista Alemão, né, que você comentou que nem todos os que faziam parte das comunidades alemãs podiam fazer parte do partido, como que eles se consideravam nazistas, ou alguns deles se consideravam nazistas, se eram discriminados pelos seus próprios compatriotas, né? Como que se dava essa relação? Tá. O Michel, eu acho que eu vou responder uma por uma. Então vamos lá. Tá um pouco difícil de eu anotar aqui, mas se eu responder uma por uma fica mais prático. Bom, então vamos lá. Aí você tem uma realidade multifacetada. Fazer parte do nazismo para um alemão do exterior que não tinha a liberdade de ingresso no partido não significa necessariamente que você foi rejeitado pelo nazismo. Você poderia ser rejeitado pelo nazismo se você fosse para usar uma expressão não boa para ser empregado na historiografia, mas que pode ser empregada na época, né? Se você fosse um alemão assimilado, quer dizer, você se tornou um brasileiro, né? Aí sim você seria alvo de grandes preconceitos, né? É claro que exceções à regra, né? Existem exceções nesse sentido, mas, em geral, os alemães nascidos no Brasil ou nascidos fora da Alemanha, que mantinham, digamos assim, acesa a chama do germanismo, se sentiam tão nazistas quanto os dos filiados. Por quê também? Porque na própria Alemanha não havia mais a possibilidade de se filiação. A partir de 1933, ninguém se filia mais ao Partido Nazista na Alemanha, dentro da Alemanha, só no exterior. Então, se dentro da Alemanha não pode se filiar, o fato de não poder se filiar no estrangeiro também não era grande coisa nesse sentido. Agora, os preconceitos, sim, eram pesados para aqueles alemães que tinham um pouco essa visão de sou alemão, mas também sou brasileiro, por exemplo, sou mexicano, sou colombiano, sou um germano colombiano. O Partido Nazista perguntava, mas espera aí, você é o quê mesmo? Você não pode ser duas coisas. Então, se você se casasse com uma brasileira, por exemplo, isso seria um problema para o ingresso no partido. Mas há exceções. Dependendo do lugar de poder, há exceções. Aqui no Paraná há alguns casos, né, de sujeitos que eram casados com brasileiras, mas que tinham posições de poder até no partido. Quer dizer, se fazia um pouco de vista grossa em relação a isso. Fazer outra pergunta aqui. Um segundo, deixa eu abrir ela. Do Felipe, ele pergunta o professor tem conhecimento de algum periódico nazista publicado no Paraná nos anos 30 ou mesmo nos anos 40, ainda que clandestinamente? E daí ele complementa, ele fala que houve uma certa dúvida se um periódico chamado Die Brücke, que em 1949 foi denunciado como neonazista, era impresso em Curitiba ou em Santa Catarina. E também parabeniza pelo seu trabalho. Obrigado. Olha, na década de 30, não. Na década de 30, os nazistas mandavam os filiados no Paraná comprarem o jornal oficial da AO no Brasil, que era o Deutsche Morgen, publicado em São Paulo. Inclusive, censuravam quem assinava outros jornais. Então, não havia publicação local no Paraná.
mas havia a chegada do Deutsche Morgen. Inclusive, algumas páginas estão lá nos arquivos da DOPS, foram apreendidos pela polícia. Quem trabalhou o Deutsche Morgen um pouco foi a Ana Maria Dietrich, na dissertação de mestrado dela sobre a perseguição aos nazistas em São Paulo. Deixa eu ver se tem. E, bom, eu vou fazer uma pergunta minha, na verdade. A minha pergunta relaciona, na verdade, um pouco da sua fala com trabalhos que eu sei que você fez posteriormente sobre integralismo, que eu queria entender se, em algum momento, houve algum tipo de contato, se por parte dos nazistas aqui no Brasil, se eles falavam alguma coisa sobre os integralistas e vice-versa também, né? Sim. Bom, em termos de Brasil, ocorreram, sim, contatos, em especial em Santa Catarina. Há um contato muito ruidoso na mídia da época, e o ruído foi tão alto que foi parar no Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, quando os integralistas e os nazistas, se não me falha a memória, em Blumenau, dividiram uma sede. Então, você tinha duas portas, uma porta do Partido Nazista e uma porta da Ação Integralista Brasileira. Quem não gostou nada disso foi a AO, a Organização para o Exterior do Partido Nazista, e muito menos o Ministério das Relações Exteriores, porque isso foi estampado em alguns jornais e isso pegou muito mal. Mas isso a historiografia entende até como uma exceção à regra. Em geral, o problema maior do contato entre integralistas e nazistas se dava justamente por causa dos alemães étnicos ou alemães raciais, os alemães, os Volksdeutsch. Por quê? Porque muitos deles, por não poderem ingressar, não por não poderem ingressar, né? Quem sustenta essa tese é o João Fábio Bertonha. Por não poderem, ou não... embora fossem teuto-brasileiros, né? E tivessem uma certa admiração pelo Hitler, pelo nazismo e tudo mais, não podiam ingressar no partido. Mas se sentiam brasileiros também, né? E queriam aquilo para o Brasil, queriam algo parecido com aquilo para o Brasil. Então, você tem muitos teuto-brasileiros, como tem ítalo-brasileiros, que entraram no fascismo italiano nesse mesmo sentido. Né? Eu admiro o que está acontecendo na Europa, mas aqui no Brasil se chama integralismo o movimento. Então, eu entro no integralismo. E no Paraná tem o caso da família Charap, né? Max Charap era integralista e o pai, Oscar Charap, era um dos maiorais do Partido Nazista no Paraná. Então, pai nazista, filho integralista, filho nascido no Brasil, pai nascido na Alemanha. Então, isso, para a mídia da época, que queria reprimir os dois movimentos, reprimir tanto o nazismo, a mídia aliada a Getúlio Vargas, depois que Getúlio rompe com a Alemanha, isso aparecia muito. Olha, pai nazista, filho integralista, né? A DOPS precisa ver isso. Então, contatos interpartidários, trocas de dinheiro, trocas de correspondências, não há nenhum vestígio sobre isso. E até aqui eu vou contar um bastidor de quando eu propus o meu projeto de doutorado. Era justamente para estudar isso, as relações entre o Partido Nazista e o integralismo em Curitiba. E as fontes mostraram para mim que as relações eram nulas, né? Então, eu não tinha fonte para estudar isso. Até que apareça alguma fonte, né, nesse sentido, é muito provável que essas relações não tenham acontecido. O integralismo não tinha interesse em se misturar com os nazistas, porque isso significaria repressão também. E os nazistas, no Paraná especificamente, não tinham interesse em se misturar com os integralistas, porque os integralistas estavam sendo perseguidos no Paraná no meio da década de 30, em plena, entre aspas, democracia. Então, o que os nazistas iam querer com um partido que já estava sendo perseguido? Se a ideia deles era evitar a perseguição, né? Então, a minha ideia de doutorado era um não doutorado, né? Eu não consegui provar essa tese e mudei de tema, inclusive. Bom, tem várias pessoas aqui parabenizando pela apresentação.
Uma outra pergunta quer saber o que aconteceu com essas pessoas, esses membros filiados ao Partido Nazista, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, o Werner Hoffmann, né, que era o líder, o que houve com essa pessoa depois? Sim. Bom, o Werner Hoffmann é um caso à parte, né? Ele não permaneceu no Brasil, o que tudo indica. O próprio consulado da Alemanha tirou ele do Brasil antes que ele causasse mais confusão do que já estava causando, né? Há relatos de que ele foi para a Alemanha, há relatos de que ele chegou a discursar para o alto comando do Exército para falar sobre a situação do Paraná e do sul do Brasil, enfim, coisas que são muito difíceis de confirmar. Mas, em geral, os militantes que não foram presos durante a Segunda Guerra Mundial, porque alguns deles foram presos, poucos, mas foram, eu digo militantes, tá? Alemães foram presos muitos, filiados poucos, né? É isso que eu ia falar no final, sobre a forma com que a DOPS avançou sobre o partido nazista, né? Prendeu muitos alemães, mas poucos filiados. O Werner Hoffmann já nem estava mais no Brasil, ele foi tirado daqui antes que tudo isso acontecesse, né? Mas a maioria dos militantes que não foram presos permaneceram no Brasil. Alguns deles, donos de negócios, tiveram muita dificuldade de continuar seus negócios, né? Militaram junto ao governo do Paraná, ainda na era de Bento Munhoz da Rocha, você tem ex-filiados ao partido tentando tirar o nome das listas sujas estadunidenses. Os Estados Unidos colocou muitas firmas, muitas empresas de alemães nas listas sujas, né? Eles usavam a expressão listas negras. É o caso da impressora paranaense, do Oscar Schrapp, Max Schrapp, que eu mencionei. Eles até o governo Bento Munhoz estão tentando tirar o nome, né, para poder vender coisas para o governo, né? Não podia participar de licitações, esse tipo de coisa, né? Então continuaram a vida. Tem o Otto Braun, que é um dos membros também do Partido Nazista, montou uma livraria depois e, digamos assim, a vida continuou com um silêncio, eu não vou dizer sepulcral, mas um silêncio incômodo, né? No meu livro eu trato um pouco de como que a comunidade germânica do pós-guerra tratou isso, né? No primeiro, eles fazem dois grandes balanços do pós-guerra. Um balanço é publicado nos anos 50, não aparece a palavra nazismo. Não aparece. Não aconteceu. A comunidade paranaense germânica não menciona esse assunto. Na década de 70, você tem um novo balanço. Aí é muito bacana estudar isso do ponto de vista da memória, porque eles refazem muitas coisas, repensam, dizem que alguns se exaltaram naquele momento, entraram no partido, enfim, há todo um repensar, todo um refazer da memória da própria comunidade nesses dois balanços. Quando eu falo em balanço, são dois livros, tá, gente? São dois livros que fazem o balanço da presença alemã no Paraná. Isso está mencionado no meu texto, eu trabalho um pouco sobre isso no meu livro, né? Michel, eu esqueci de mostrar as imagens, dá tempo? Dá tempo, sim, Dá? pode ser. Pode... Tá, vamos lá. Você consegue compartilhar a tela aí? Eu vou compartilhar aqui. Aqui. Estão conseguindo ver? Uhum. Está visível? Bom. Uhum. Essa é a Gustloff House, sede do Partido Nazista em Curitiba. Por muito tempo eu achei que essa fotografia era do dia da inauguração da Gustloff House, até o dia que um descendente de alemão escreveu para mim, depois de ler o livro, dizendo: eu estava lá, você se enganou, não é este dia, né? E foi muito bacana esse diálogo com ele. Essa é uma foto de uma apresentação da Juventude Teuto-Brasileira, também conhecida como Juventude Hitlerista, Paraná. Festejos
Esse aqui foi um churrasco na chácara do cônsul alemão em Paranaguá, Alfred Andersen, com a presença de Alfred Andersen, né, cônsul alemão em Paranaguá e chefe da propaganda do partido nazista local. Júlio Brandt era um funcionário também do consulado em Paranaguá. Essa é uma foto de União da Vitória, Porto União. Vocês estão vendo aqui que tem um sujeito que está circulado aqui pela polícia. Esse foi o único alemão no Paraná processado pelo Tribunal de Segurança Nacional. Não porque tentou dar um golpe ou coisa assim, mas é porque ele tinha muitas armas. E acabou sendo montado um processo bem grande no Tribunal de Segurança Nacional. Essa é a foto que mais circula sobre o círculo paranaense do Partido Nazista. Ao centro, vocês podem ver de terno Werner Hoffmann. Essa é a foto da Discord, né? Eu mencionei durante a minha fala. A legenda que as revistas e os jornais colocaram era nazistas reunidos em clube alemão. E eu ficava doido com aquilo, porque o que vocês estão vendo? Né? Eu estou vendo 2 bandeiras da Alemanha, que eram bandeiras oficiais da Alemanha na época, e uma bandeira do Brasil ao meio. Eu não estou vendo nenhum crachá de filiado ao partido nazista, ao contrário da foto anterior, que eu vejo nazistas de uniforme. Então, eu me lembro que num dos jornais em que essa foto foi publicada, com uma entrevista minha, uma senhora escreveu nos comentários: olha, o meu avô estava ali e ele não tinha nada de nazista. Então, é muito complicado quando eu digo que essa coisa de aparecer a bandeira suástica, né, você já coloca que todos ali são nazistas. Isso é complicado na década de 30. É preciso tomar cuidado. Essa era a bandeira da Alemanha. Aliás, aqui é o momento que a Alemanha tem 2 bandeiras. Tá? Possivelmente, trata-se de um dos salões do Clube Concórdia. Eu não consegui confirmar essa informação. Aqui é a ameaça antissemita que eu mencionei. Né? Essa carta foi encontrada na documentação. É claro que não se sabe se essa carta chegou a ser enviada. Né? Essa foto foi colada na carta, uma foto recortada de uma revista com uma pessoa sangrando, né? E os dizeres eram: camarada Berek, eis uma foto que prevê como será sua fuga de sua mulher para a Rússia, isso se deixarmos judeu comunista. Tem uma outra alusão ao antissemitismo na documentação da DOPS, que é uma suástica escrito à mão abaixo: morte aos judeus. Mas não tem endereço, não se sabe onde foi colado, se isso foi colado, se isso foi... Né? Aqui, a juventude teuto-brasileira na Sociedade Beneficente Operária, possivelmente o dia da confusão em que os alemães se sentiram injuriados com essa aparição do partido nazista. Essa última foto tem mais a ver com o que eu iria falar na terceira parte, né? Um dos alemães presos em 42 por terem ligações com o partido nazista foi o geólogo Reinhard Mack, né? Foi professor da Universidade do Paraná. O Reinhard Mack foi preso. A pasta pessoal, o dossiê pessoal do Reinhard Mack na Delegacia de Ordem Política e Social desapareceu. Essa pasta não existe. Ela tem a capa, mas não tem os documentos dentro. Sumiram. Embora em outros documentos haja alusão a essa pasta. Ou seja, ela tinha documentos, mas os documentos foram retirados. Possivelmente retirados. O Reinhard Mack foi preso por ser geólogo. Ele foi acusado de entregar a geografia paranaense para a Alemanha nazista. E foi preso na colônia penal de Ilha Grande, no Rio de Janeiro, como vários outros alemães e nazistas. Alemães não nazistas e alemães nazistas, e não tinha nada para fazer lá. Ele desenhou a topografia, o mapa topográfico da Ilha Grande, na colônia penal Cândido Mendes. Aí uma imagem do livro que originou aqui uma boa parte dessa fala.
Vamos prosseguir então, Michel, com as questões. Na verdade, eu vou até pedir desculpas para alguns que estão perguntando, eu vou juntar algumas perguntas, que estão vindo algumas perguntas bem parecidas, tá? Que tratam de uma mesma questão, eu vou juntar elas, então já peço desculpas antecipadamente se eu não fizer com as mesmas palavras das pessoas que estão perguntando. Tem a Larissa, o Fagner e também a Leia, que estão perguntando mais das relações com neonazistas hoje em dia. Então, primeiro, se existe relação entre grupos neonazistas que surgiram mais recentemente e essas células do Partido Nazista mesmo, do período da década de 30 e 40, e também, ainda mais nos tempos complicados de hoje, e que há segundo as pesquisas da antropóloga Adriana Dias, uma proliferação de grupos neonazistas, de células neonazistas, muitas vezes virtualmente, mas alguns não só no campo virtual. Se você acha que todos esses estudos, que ferramentas que a gente consegue extrair disso para lutar contra esse fenômeno nos dias de hoje? Acho que com isso também já pode ir encerrando, inclusive. Pergunta tese. Olha, essa pergunta sendo feita para um historiador que não passou de 1945. Né? Eu não estudei os neonazistas, até recomendo demais os trabalhos sobre o neointegralismo do professor Odilon Caldeira Neto. É um historiador que vale muito a pena atentar, porque ele faz parte de um observatório da extrema-direita que acompanha esse assunto em tempos atualíssimos. Quando acho que foi em 2010, houve uma grande apreensão de material nazista e a destituição de células neonazistas em Curitiba. Foi um momento em que apareceram algumas mensagens neonazistas nos postes aí de Curitiba. Miscigenação racial, não, por favor, alguma coisa nesse sentido, não me lembro bem. Quando isso aconteceu, ao mesmo tempo, no Rio Grande do Sul também foram presos alguns indivíduos que se colocavam como neonazistas e muito material, enfim, né? Eu me lembro que essa pergunta veio à baila naquela época, e está vindo à baila o tempo todo, né? Infelizmente, porque o presente está chamando esse passado. A revista Carta Capital me pediu para comentar um pouco sobre isso. E aí eu troquei algumas ideias com o professor René Gertz, do Rio Grande do Sul, que estava passando pela mesma pergunta, né? E no Rio Grande do Sul, um delegado de polícia responsável por investigar o neonazismo, ele fez uma afirmação no plenário do Senado Federal, inclusive, dizendo que havia muitos neonazistas no Rio Grande do Sul e no Paraná, porque ali havia uma comunidade alemã muito grande. Essa afirmação gerou uma indignação geral em inúmeros setores das comunidades alemãs, sobretudo no Rio Grande do Sul. Setores anarquistas, setores que haviam sido comunistas, socialistas, social-democratas, setores liberais se revoltaram com essa afirmação, porque ele estava atrelando o presente neonazista do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aí tem a pesquisa da Adriana Dias, que traz um cenário terrível. Tem algumas reservas, mas ela aponta um cenário muito complicado e perigoso. Esse delegado e algumas opiniões que saíram em jornais estavam atrelando o passado, a presença da comunidade germânica no Paraná e Santa Catarina à presença de neonazistas. Então, a nossa posição, eu escrevi um artigo para a Carta Capital, citei o Gertz, a gente conversou antes sobre isso, inclusive, o professor René Gertz, uma autoridade no assunto, Rio Grande do Sul. Ele escreveu um livro, né, O Neonazismo no Rio Grande do Sul. Entre os presos, naquela época, não havia nenhum sujeito com relação histórica, familiar, essa é uma pesquisa que eu fiz, com o Partido Nazista Histórico, com filiados
ao Partido Nazista Histórico, ou mesmo a simpatizantes. Então, tinha sujeitos que se chamavam, não me lembro exatamente o nome, vocês vão me perdoar, mas sei lá, José da Silva, que colocava no final do nome o Hoffmann. Meu nome é José Hoffmann. Não, desculpe, seu nome na identidade, o delegado dizia, é José da Silva. Não, eu sou Hoffmann. Então, a ligação deles com a Alemanha era um pouco instrumental, era totalmente instrumental. Alguns deles, claro, né, não sabiam falar ou ler qualquer coisa em alemão, pronunciavam, até houve chacota, né? Pronunciavam Mein Kampf, pronunciavam os nomes em alemão. Então, eu me lembro de um delegado, acho que foi em Curitiba, que ele usou de ironia, falou, poxa, mas você não sabe falar a língua da super-raça que você prega? Como é que isso funciona, né? Então, veja bem, eu não sei, né, o pesquisador tem que saber dizer, eu não sei, mas naquela época, baseado nessa prisão, não havia ligação nenhuma com os nazistas históricos. A relação com o nazismo era muito mais instrumental. Eu preciso de um marco identitário para meu movimento de violência, meu movimento de ódio, e esse marco identitário já está posto. No mundo, o maior marco identitário, no mundo ocidental talvez seja, o maior marco identitário de violência, de genocídio, de extermínio, seja o nazismo. Então, o nazismo me presta bem a isso. Tá? Então, o nazismo estava sendo utilizado nesse sentido. Ligação com a comunidade histórica? Não havia. Nenhuma. Tá? Agora, como lidar com isso na atualidade? O Brasil tem, parafraseando o Darcy Ribeiro, né, uma deseducação, um desserviço de educação, né? Seria um projeto de não educação. Eu menciono muito isso, falta muito, e esse é um trabalho que o museu tem feito. Falta muita cultura política democrática no Brasil, falta muita cultura política iluminista no Brasil. Esses valores não aparecem nas escolas, né? A internet fez o mesmo papel que o jornal. Você pega o jornal na França no início do século XX, final do século XIX, século XX, os iluministas, né, os filósofos, pensadores oriundos de uma visão racional, iluminista do mundo, diziam que bacana, o jornal vai levar o conhecimento a todo mundo. E aí, na França, você tem o caso Dreyfus, né? E aquela cisão da sociedade francesa. Então, o acesso a muita informação necessariamente não é o acesso a boa informação. E é isso que a internet está reproduzindo. E nós temos tido outros virtuais casos Dreyfus, mundo afora, e no Brasil isso é terrível, a desinformação, a veiculação de inverdades, como era no caso Dreyfus, né, uma atrás da outra. Então, o que fazer com isso? Eu me sinto passageiro, tanto quanto vocês. Essa pergunta eu também faço, né? O que fazer com isso? Nós estamos vivendo isso agora. Eu acho que se você me perguntar, eu ia dizer assim, se você me perguntar quando caírem o resto dos meus cabelos, mas já foram, né? Se você me perguntar daqui uns 20, 30 anos, talvez eu tenha alguma resposta, mas está muito difícil, né? Não está sendo fácil viver agora, né? Nós que estudamos o nazismo, inclusive, né? Vivenciar tudo isso. Não fácil para ninguém mesmo. Mas Rafael, agradeço muito a sua presença virtualmente, né? A presença virtual foi muito enriquecedora. Agradeço a todos que nos assistiram, que comentaram. Esse vídeo ele fica salvo no Facebook, então para quem quiser compartilhar, quiser passar para outras pessoas, ele está no Facebook e mais para frente vai para o YouTube do museu também, né? Não imediatamente, mas já está no Facebook. Assim que encerrar a transmissão ao vivo, já estará lá no mesmo link. Então, alguém quiser assistir, se alguém entrou já no final, quer assistir o início, estará lá disponível. Agradeço também ao Wagner, que trabalhou conosco mais uma vez. E
Sim, ficamos por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Rafael. Eu agradeço, Michel, agradeço o convite, agradeço ao museu, né? Se eu tiver um segundinho, eu gostaria de fazer uma divulgação, né? Um pouco disso que eu falei tá neste livro, no meu livro O Partido Nazista no Paraná, 1933-1942. Vocês vão ter que apelar para as bibliotecas, porque ele foi esgotado e, infelizmente, a editora não tem recursos agora para renovar essa edição, tá? Mas é possível encontrar em bibliotecas, enfim, até sebos. E eu e o professor João Fábio Bertonha estamos lançando um livro agora, neste ano vai sair, que se chama O Nazismo e as Comunidades Alemãs na América Latina, e que é, na verdade, um guia bibliográfico. Quem quer começar a estudar o Partido Nazista na América Latina, nas Américas em geral, tem bastante coisa sobre os Estados Unidos e Canadá também, você vai ter esse guia. Então, ele vai ser lançado nos próximos 3 ou 4 meses, e nesse trabalho que eu me baseei, a primeira parte, quando eu falo um pouco mais da América Latina. Mas eu agradeço mais uma vez, Michel, agradeço imensamente ao museu pelo convite, estou devendo uma visita, eu quero dizer que eu agendei uma visita ao museu e veio a pandemia. Então, não foi possível, mas vamos ser otimistas e eu creio que no ano que vem eu estarei aí conhecendo o museu presencialmente. Muito obrigado. A gente que agradece, e para todos que nos assistiram, fica assim também a divulgação de acompanhar o museu nas redes sociais, e a exposição física ainda não foi possível reabri-la, mas assim que for possível, ela também estará reaberta e estarão todos convidados também a nos visitarem. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado. In dem Beis Hamikdash in a Winkel Cheder sitzt die Almone Bas Zion allein. Ihr Ben Yochid Liedelen wiegt sie Geseder und singt ihm zum Schlafen Halidele Shem.